Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Agora nós estamos na nossa aula de número 66. Hoje a gente continua com o gênero textual depoimento, mas a gente vai dar uma nova abordagem, uma diferente perspectiva, para a gente aprender aí novos elementos que compõem esse gênero textual, ok? Então, parabéns para vocês estarem aí mais uma vez empenhados e esforçados em aprender. Esperamos sempre estar contribuindo muito para enriquecer o intelecto de todos vocês que estão nos assistindo. Sempre a gente tem que fazer aquele lembrete, que vocês têm que, os alunos ali que estão tendo acesso ao Google Classroom, clicar lá no link para validar a presença, primeiramente responder o formulário de questões para na sequência clicar e validar ali a presença no aplicativo, ok? Então, na aula anterior a gente já tinha estudado depoimento, mas nós tínhamos dado uma ênfase para a questão dos tempos verbais do modo indicativo. Fizemos uma análise ali dos tempos no pretérito imperfeito, vimos ali como que faz a conjugação do verbo esquecer como verbo transitivo indireto. Então, quem assistiu a aula anterior aí teve a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre transitividade dos verbos e sobre como que faz a conjugação dos verbos no tempo pretérito, certo? No tempo passado, Para essa aula, o objetivo é continuar discutindo esse gênero discursivo, esse gênero textual que se chama depoimento, mas com relação à análise linguística e semiótica, nós vamos dar uma ênfase aos pronomes utilizados na referenciação. Então, hoje vocês vão aprender ali novos conceitos, o que significa ali uma anáfora, para produzir a coesão do texto, para deixar o texto claro para o leitor, e o que significa uma catáfora. Então, anáfora e catáfora serão os nossos elementos discursivos novos que nós aprenderemos na aula de hoje. Como que isso aparece por meio dos pronomes utilizados para fazer referenciação a situações ou que já foram faladas no texto ou situações que estão por vir no texto, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Vamos lá, então, material aí na mão para poder fazer os exercícios para realmente se apropriar desses conceitos, ok? Então, trouxe aqui para vocês uma imagem e um texto para a gente analisar, certo? Vamos ler? Então, o texto diz lá: jovem faz depoimento emocionante sobre sua luta contra a anorexia. A primeira foto foi feita em novembro de 2015, a segunda em outubro de 2016. E que diferença um ano faz? Como vocês sabem, a Semana da Conscientização dos Transtornos Alimentares foi na semana passada. Desde que ela terminou, eu me senti tão frustrada, tão brava comigo mesma, que eu não publiquei nada. Por quê? Porque eu estava com medo e ainda estou. Então, essa foto ela só está aqui meramente ilustrativa para vocês verem o que é uma pessoa com anorexia. É uma foto bem famosa, muitos de vocês já conhecem, E esse texto é de uma outra situação, Vocês viram que a depoente não é essa modelo que está ali. É uma outra pessoa fazendo ali o seu relato pessoal, do que ela sofreu com relação à questão da anorexia, certo? Vamos continuar com a leitura do texto? Eu então refleti. Como eu espero que o estigma sobre transtornos alimentares mude? Como eu espero falar tranquilamente sobre isso, se eu não estou fazendo isso? Então essa sou eu, reunindo toda a minha coragem para ajudar quem está aí fora sofrendo e lutando com qualquer tipo de doença mental. Você não precisa mais sofrer sozinho, em silêncio, porque, honestamente, o silêncio é o sintoma mais mortal de qualquer tipo de doença. Você não precisa mais se sentir envergonhado, ou assustado, ou sozinho. Não há problema em pedir ajuda. Não há problema em dizer que você não está bem, porque isso não demonstra fraqueza, mas sim uma grande força. Sua força de escolher o caminho da recuperação, de lutar, de perder algumas batalhas para ganhar uma guerra, de viver. Você merece viver, merece ser feliz. Você não precisa validar o seu valor na sua aparência, pelo tamanho da sua cintura ou pelos números na balança. Você vale muito mais do que isso.
Você precisa ver a verdadeira beleza da vida e a verdadeira beleza em você. Confie em mim. Eu sei como é isso. Eu sei como é se sentir encurralada, acreditando que você jamais conseguirá mudar sua maneira de pensar e que você, honestamente, não consegue nem se imaginar recuperado. Mas eu estou aqui para dizer que é possível, que você pode se recuperar. Não será fácil, será muito difícil, mas valerá a pena. E, mesmo que você não acredite em você mesma agora, nós todos acreditamos em você. Então, a gente vai aprender um pouquinho a partir deste depoimento, né? Como eu já havia anunciado, né? O que é uma coesão por referência endofórica? Nossa, professora, quantas palavras difíceis que a professora está apresentando hoje. Então, hoje a gente vai aprender, então, coesão textual, vocês provavelmente já ouviram falar, né? É como que eu torno o meu texto mais claro para que o leitor consiga compreender. Do ponto de vista da estética verbal, não é recomendado que a gente fique repetindo palavras no texto o tempo todo. Então, como que a gente faz para evitar a repetição desnecessária de palavras, termos e expressões num texto? A gente pode utilizar esse recurso que eu vou apresentar para vocês hoje, que é um recurso coesivo, né, para fazer a coesão por referência endofórica. O que isso significa? Então, a coesão por referência endofórica é aquela que faz referência a algo dentro do texto. Se fosse algo fora do texto, a gente chamaria de exofórica, o prefixo ex significando aqui para fora do texto, que são aqueles elementos extratextuais que não estão ditos no texto, mas que a gente espera que o leitor compreenda, porque ele está vivenciando ali alguns fenômenos semelhantes aos fenômenos vivenciados pelo escritor, pelo autor de um texto. Então, existem elementos que são extraverbais, que não são ditos explicitamente no texto, mas que o leitor compreende, e existem algumas referências que são endofóricas, que são essas referências a coisas que já foram ou ditas antes ou que vão ser ditas depois do texto. Isso tudo oferece mais coesão para o texto. Então, observem ali. A referência endofórica pode ser feita a algo mencionado anteriormente no texto. Então, a isso a gente vai chamar de anáfora. Ou a algo mencionado posteriormente, catáfora. Então, se eu já disse antes no texto, anáfora. Se eu vou anunciar depois, a gente chama de catáfora. Então, no exemplo 1 ali. Não consegui passar o recado para seu pai, pois quando eu voltei, ele já havia ido embora. Então, vejo que ele se refere ao pai. Então, para não repetir a palavra pai novamente, que ficaria deselegante do ponto de vista da estética textual, o que foi feito ali? O escritor colocou um pronome, o pronome pessoal do caso reto, ele, como referência anafórica. Por quê? Porque já foi dito quem que é esse ele. Ele se refere ao pai. Vejam aqui o segundo exemplo. Lá estava ela, ali parada, minha amiga. Ela, nesse caso, é um termo catafórico. Por que é uma referência catafórica? Porque esse ela se refere a algo que vem depois. Então, primeiro vem ela, que é esse pronome referencial. Lá estava ela, ali parada, minha amiga. Então, esse minha amiga que vai se referir a esse ela. Então, aqui que a gente tem esse pronome que a gente vai chamar de catáfora. Por quê? Porque ele referenciou algo que vem depois a ele, certo? Ai, professora, meio confuso. Vamos ver mais exemplos, então. A gente já vai analisar mais casos. Aqui eu trouxe um slide para vocês que me chamou a atenção com relação a um outro termo que se chama ortorexia. Então, o que é a ortorexia? É um distúrbio alimentar de quem tem obsessão por alimentação saudável. Então, vejam que tudo que é demais não é aconselhável, Nada que vem em excesso na vida da gente, a gente pode aconselhar e recomendar para as pessoas. Então, também tem que tomar cuidado, tanto com a anorexia, que é essa necessidade que a pessoa tem de se manter super magra e aí para de se alimentar adequadamente, como também a gente tem que tomar cuidado com os excessos das pessoas que acabam também querendo se entregar a uma vida extremamente saudável e caindo aí também no oposto,
numa situação, numa atitude excessiva também de consumir em demasia determinados produtos, né, e não consumir equilibradamente todos os nutrientes necessários que o nosso organismo necessita para se manter saudável. Então existe também esse conceito de ortorexia que eu trouxe para vocês por curiosidade, certo? Aqui a gente tem um cartaz, né, de um anúncio publicitário, né, então vocês observam ali que é a figura, né, de uma pessoa negra, né, e ela tem o cabelo dela todo enroladinho e ali uma mensagem, um discurso verbal que diz assim: não deixe a mídia alisar a sua história. Né? Então fica ali essa mensagem para as pessoas poderem se aceitar. Né, aceitar a sua condição orgânica, a sua condição de herança genética, né, e não ficar cedendo aí aos apelos do consumismo, aos apelos da ditadura da beleza, certo? Vamos ver o que temos aqui. Agora a gente tem mais exemplos de anáfora e catáfora, conforme eu prometi. Então tem lá, anáfora, o referente vem antes, né? Exemplo, pesquisadores que são da Finlândia falam sobre o chocolate. Então, esses pesquisadores vêm antes, esse que é um pronome ali que faz a referência, né, a um termo que veio antes, por isso que a gente chama de anáfora. Na sequência, temos um exemplo de catáfora. O referente vem depois. Então, observem a frase: os cientistas daqui do Brasil discordam. Né? Então, vocês têm assim, o daqui, que é a contração da preposição de, né, mais o advérbio de lugar aqui, de mais aqui forma a palavra daqui, né, é uma locução prepositiva que a gente tem ali, e esse daqui, ele vai se referir a algo que vem depois, né, que é do Brasil, certo? Então, quando a referência vem após, aí a gente tem uma referência que a gente chama de catáfora, né, o referente vem depois, ok? Aqui a gente tem mais um slide que traz uma definição de anáfora. Observem lá, vamos ler comigo. Então, anáfora é um recurso discursivo em que um termo é usado para retomar uma ideia anterior ou fazer referência ao que já foi dito anteriormente. É uma figura de linguagem que consiste na repetição da mesma palavra no começo de várias frases ou membros da mesma frase, como em tudo cura o tempo. Tudo, e aí tem ali, né, reticências dando sequência à frase. Bom, dessas duas definições que nós temos, a gente vai ficar com a primeira nessa aula, né? A primeira definição que se refere à anáfora enquanto termo usado para retomar uma ideia que já foi explicitada para o leitor, certo? A segunda se refere a um elemento de figura de linguagem da literatura que não é o objetivo dessa aula, pelo menos. Ok? Vamos fazer aqui um testezinho, galera, para ver se vocês estão se apropriando dos conceitos. Então, observe a frase. Eu então refleti. Como eu espero que o estigma sobre transtornos alimentares mude? Como eu espero falar tranquilamente sobre isso se eu não estou fazendo isso? O pronome demonstrativo isso se refere a, primeira possibilidade, algo já mencionado anteriormente ou se refere a algo que ainda não foi mencionado no texto. Um tempo para vocês fazerem essa questão aí.
Então, galera, verificando lá ó, a primeira possibilidade de resposta, né? Então, isso se refere a algo já mencionado anteriormente, né? Esse primeiro isso, ela diz lá, e eu então refleti, como eu espero que o estigma sobre transtornos alimentares mude? Como eu espero falar tranquilamente sobre isso? Isso o quê? Sobre o estigma referente a transtornos alimentares, né? Então, esse isso referencia a algo já dito no texto anteriormente. Se já foi dito no texto, então a gente tem que é uma anáfora. Lembram-se disso? Ou será que é catáfora? Ixi, agora vamos ver se vocês se lembram melhor do que eu para o próximo exercício. Olha o exercício 2 aqui. O primeiro pronome demonstrativo faz uma referência anafórica a algo já descrito no texto. Descubra a que isso se refere. Então, eu vou deixar essa questão para vocês agora escreverem um pouquinho aí, tentando dar conta de responder, ok? Retornando então, pessoal, acertou quem escreveu que o pronome isso se refere a transtornos alimentares, né? Muito bem, vamos para mais uma questão, agora o exercício 3. Na frase, você não precisa validar o seu valor nela, pois a essência é o que importa e não a sua aparência. E agora, a contração da preposição em mais o pronome ela, o pronome pessoal, formou a palavra nela e se refere a qual vocábulo, termo ou expressão, né? Então, a palavra nela está se referindo ao que nesse enunciado, tá? Vou deixar vocês pensando aí.
Então, galera, não só era para pensar, mas era para também responder, né? Para poder treinar a escrita, né? E exercitar aí a memória para vocês realmente fixarem aí os conteúdos, né? Então, acertou quem escreveu que nela se refere à aparência, né? Então, a gente tem lá, ó, você não precisa validar o seu valor nela. Nela o quê? Até agora não deu para o leitor saber do que está falando aí, o que significa esse nela, se refere ao quê, né? Ou a quem. Mas aí quando a gente dá sequência na leitura, a gente descobre, né? Pois a essência é o que importa e não a sua aparência. Então, dentro de uma perspectiva de coerência textual, a gente compreende que se refere à aparência, ok? Parabéns para quem conseguiu captar essa informação aí e acertar o exercício, né? Não só pensar, mas também responder, certo? Mais um exercício aqui, no exercício 4, nós temos a frase: você não precisa validar o seu valor nela. Opa, novamente a mesma frase, né, para a gente analisar agora outros aspectos gramaticais aqui. Pois a essência é o que importa e não a sua aparência. E agora, a gente tem que a palavra nela cumpre uma função referencial endofórica. Essa função referencial endofórica, eu posso dizer que ela é anafórica ou ela é catafórica? Vou deixar vocês tentando resolver mais esse exercício aí. Retornando então, pessoal, acertou quem conseguiu captar aí, né, que se refere a algo posterior, a palavra nela, portanto, a função referencial endofórica é catafórica, ok? Parabéns. Exercício 5 agora. Analise a frase a seguir e indique qual é a função referencial endofórica. Você precisa verdadeira beleza da vida e ela está em você. O pronome pessoal, ela,
promove a coesão textual, pois cumpre uma função anafórica ou catafórica. Mais essa tarefa para vocês fixarem esse conceito. Retornando então, pessoal, acertou quem percebeu que é uma função anafórica, certo? Então, vamos para mais exercícios. Agora a gente vai aprender aqui um pouco mais sobre a questão da coesão textual, né, já que surgiu aqui essa possibilidade da gente explorar a elipse nesse texto, nesse depoimento. Então, a elipse ocorre quando há omissão de um termo que fica subentendido pelo contexto e que é facilmente identificado. Né? Então, como eu disse para vocês, esses elementos referenciais que a gente está estudando hoje, a elipse, a catáfora, a anáfora, eles servem para dar coesão ao texto, ou seja, o texto ele fica mais belamente escrito do ponto de vista da estética da escrita, né? Da estética verbal, né? Porque existem palavras que são substituíveis por alguns pronomes, por alguns termos e expressões, né? E que não precisa necessariamente a gente ficar repetindo aquelas palavras no texto o tempo todo, porque tornaria o texto, digamos que cansativo para o leitor, certo? Então vamos ver como que a gente faz a elipse. Observem ali, na frase, a primeira frase de exemplo, à direita da estrada, sol, à esquerda, chuva. Então houve a omissão da forma verbal estava. Eu poderia ter escrito lá detalhadamente, à direita da estrada estava o sol, à esquerda estava a chuva. Mas, por uma questão ali de estética da escrita, não é necessário você estar escrevendo o verbo estava ali, né, repetidamente. Então, essa forma verbal ela foi omitida, ela é desnecessária,
para que o leitor compreenda ali a frase, né? Compreenda o sentido da frase. Nesse caso, a gente tem um exemplo de elipse, né? Então, o que foi elíptico ali? O que está omitido? É o verbo estar no passado, certo? E na segunda frase, observem aqui, a gente tem a frase lá, na rua deserta, nenhum sinal de bonde. É uma frase da Clarice Lispector, que inclusive foi extraída daquele conto Tentação que nós analisamos nas aulas anteriores aí, né? A omissão foi do verbo haver, né? Então, se eu colocasse ali o verbo haver, ficaria na rua deserta, vírgula, não havia nenhum sinal de bonde, certo? Então, é desnecessário fazer, às vezes, introduzir, às vezes, essas palavras nas frases, nos enunciados, né? Quando é desnecessário, a gente faz a elipse, ok? Vamos ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Vamos fazer mais exercícios? Exercício 6 agora. Observe a frase. A primeira foto foi feita em novembro de 2015, a segunda em outubro de 2016. E que diferença um ano faz na vida de uma pessoa que está com anorexia, né? Então, essa frase foi extraída lá do depoimento, né, daquela pessoa que fez o relato e tentou fazer ali meio que uma autoajuda para as pessoas que podem estar sofrendo do mesmo problema. Então, o que a questão quer de vocês? Explique como ocorreu a elipse. Que palavra ou expressão foi suprimida para dar maior coesão textual ao enunciado? Um tempo para vocês fazerem esse exercício. Retornando então, o pessoal acertou. Quem percebeu o quê? Que a segunda foto foi feita em outubro de 2016, né? As palavras omitidas foram foto foi feita,
né? Então, em vez de dizer ali, ó, a primeira foto foi feita em novembro de 2016, a segunda foto foi feita em outubro de 2016. Então, foto foi feita foram as palavras omitidas que provocaram a elipse nesse fragmento desse texto, né? Não é necessário colocar novamente que a foto foi feita, sendo que isso já foi mencionado anteriormente. Então, se eu simplesmente faço a omissão disso, estou fazendo a elipse, né? A elipse utilizada aí para atribuir maior coesão textual. Ok? Mais um exercício, exercício 7 agora. Vejam a frase. Como vocês sabem, a Semana da Conscientização dos Transtornos Alimentares foi na semana passada. Desde que ela terminou, eu me senti tão frustrada, reticências, fecha aspas, continua ali o discurso direto, né, da depoente. Nesse caso, há uma coesão por referência endofórica que pode ser classificada como: primeira possibilidade, anáfora, pois se refere a algo já mencionado, ou catáfora, pois se refere a algo que será mencionado após a referência. Mais um tempo para mais essa tarefa aí para fixar os conceitos que estamos aprendendo hoje. Retornando então, o pessoal acertou quem marcou a primeira possibilidade como resposta certa, né? Então, nós temos mais um caso de anáfora, pois se refere a algo já mencionado, né? Então, que algo é esse que foi mencionado na frase? Como vocês sabem, a Semana da Conscientização dos Transtornos Alimentares foi na semana passada. Desde que ela terminou, eu me senti tão frustrada. Desde que ela, o que terminou? Né? A Semana de Conscientização dos Transtornos Alimentares, né? Não é necessário repetir tudo isso novamente. Então, eu substituo por um pronome pessoal, ela,
nesse caso, né? E tenho ali a referência anafórica sendo realizada, atribuindo maior coesão ao meu texto. Muito bem, vamos ver mais um slide aqui. O que temos agora? Então, a gente tem aqui, né, uma tirinha. O que diz a tirinha? Acho desnecessária essa compulsão pela estética, culto ao corpo. Sou feliz assim. Por isso que você não ligou para essa ruga que nasceu, né? Ai, meu Deus, rugas? Onde? Cadê? Né? Então, a tirinha ela tem aí essa ideia, né, de provocar o humor, né? As tirinhas geralmente provocam o humor para as pessoas, de certa forma, rirem de uma situação meio irônica, né? Então, num primeiro momento, ela está fazendo uma crítica às pessoas que cedem aí às tentações, né, e cedem às regras ditadas aí pela ditadura da beleza, né? Então ela diz assim que ela acha desnecessária essa compulsão, né, essa obsessão pela estética, né, pelo culto ao corpo, né? Tá fazendo uma crítica, mas no final quando ele diz assim, então você não se incomoda de ter nascido uma ruguinha aí, de ter aparecido uma ruguinha no teu rosto. E aí ela meio que entra em pânico, né? Como assim? Ai meu Deus, rugas aonde? Né? Então existe aí essa questão do humor, né, que faz ali o leitor pensar, né? Será que realmente ela não está cedendo ali, né, aos apelos do consumismo, aos apelos da ditadura da beleza? Agora a gente vai retomar novamente o conceito de anáfora e catáfora, né, para entender que é necessário a gente ficar repetindo isso para vocês se apropriarem desses conceitos, tá? Então vamos de novo ler aqui, ó. A anáfora é uma referência a passagens anteriores de um texto, a situações que já foram explicitadas ali no enunciado, no texto. E já a catáfora é o contrário, é a referência a passagens posteriores de um texto, ok? Então, sobre a etimologia da palavra anáfora, nós trouxemos uma curiosidade. Então, tem origem na língua grega, né? A representação ana significa repetição e fero, ação de suportar ou a ação de manter. A palavra fero é classificada como verbo em grego, né? A repetição, conforme a linguística textual, pode ser utilizada como um recurso de construção de textualidade, né? Então, ao invés de repetir elementos textuais que já foram ditos ou que serão ditos posteriormente, utiliza-se esses recursos de anáfora e de catáfora para dar mais coesão ao texto, certo? Vamos agora para o exercício 8. Vejam lá, na frase: acho desnecessário isso, essa compulsão pela estética. O pronome demonstrativo isso se refere à compulsão estética, que vem descrita logo após. Nesse caso, é possível afirmar que há uma referência anafórica ou catafórica? Mais um tempinho.
Ok, então vamos lá ver, pessoal, acertou quem fez a previsão aí de que nós temos um caso de catáfora, né? Que é algo que vem depois, né? Então ela diz, acho desnecessário isso o quê? Agora que vem após o pronome isso, então é uma catáfora, porque vem depois da referência essa compulsão pela estética. Muito bem, parabéns, né? Aqui estão as referências, né, utilizadas para a aula de hoje. Quem sentir necessidade de buscar mais sobre anáfora, catáfora, fique à vontade para pesquisar. É sempre bom aprender mais, né, sobre elipse e o que a gente viu na aula de hoje. Agradeço aí imensamente a participação de todos vocês. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e permaneçam em suas casas se puderem.